Deixa eu te fazer uma pergunta. E se tudo aquilo que você acredita fosse uma mentira? O que você ia fazer? Hum? Hoje em dia as pessoas me vêm falando do jeito que eu falo, pegando os textos bíblicos, explicando, lendo, mostrando, mas começou um pouco antes disso. Deus ele começou me despertando anos atrás a respeito de algumas coisas. E começou a fazer uma espécie de curiosidade ser gerada dentro de mim. Até que um dia, né, eu andando de bicicleta, isso é um fato que aconteceu comigo. Foram 2 vezes. Eu saí da minha casa, subi o morro que tem perto da minha casa e estava indo em direção a uma parte do bairro. Que eu precisava ir. E ver essa pergunta bem clara, assim na minha cabeça, muito clara. E se tudo aquilo que você acredita fosse uma mentira? Qual foi a minha reação? Sabe qual foi a minha reação? Tá repreendido, Satanás. Isso aí é demônio tentando falar na minha cabeça. Tá repreendido, em nome de Jesus. O diabo tentando botar pensamento contrário à palavra na minha cabeça. E fui embora, né? Fui lá pro lugar que eu precisava ir. Aquilo gerou um incômodo assim e passou. Aí passado um tempo, novamente, do mesmo jeito. Eu peguei a bicicleta, saí, fui subir o morro, descendo. Na descida do morro, a mesma pergunta, clara assim, clara, dentro do meu coração, na minha cabeça assim. E se tudo aquilo que você acredita fosse uma mentira? Aí eu, tá repreendido, Satanás, de novo. Demônio, você tá botando coisa na minha cabeça, eu blasfemar e tudo mais. Tá repreendido em nome de Jesus. E passou daí, né? Fui pra onde eu tinha que ir, voltei. Só que aí já foi de uma forma diferente. Comecei a sentir uma curiosidade muito grande de fazer aquilo que eu já deveria ter feito a vida toda. Ler a Bíblia de verdade, orar de verdade, passar noites perguntando para Deus, né? Pegando textos e lendo e pedindo para Deus que mostrasse a verdade por trás daquilo ali, né? E como vocês veem hoje, depois de alguns anos, Deus ele mostrou e coisas que assim são bem óbvias para mim hoje. Por isso eu tenho esse meu jeito de ensinar coisas que são bem óbvias para mim hoje. Eu não enxergava assim, não via assim,
e criticava, preste atenção, eu criticava quem falava como eu falo hoje, porque para mim eram heresias, eram coisas que Satanás estava jogando no meio da igreja para desviar as pessoas da verdade. Quando, após buscar, ler e reler o que eu faço até hoje, e não vou parar de fazer, o próprio Deus começou a me mostrar, colaborando, corroborando, confirmando aquilo que está escrito no texto que diz assim, ó: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E ali vem em seguida o que seria esse derramar, né? Então, hoje consigo ver de uma maneira totalmente diferente, totalmente diferente. Aí eu faço a pergunta, né? Quem é que estava fazendo aquela pergunta pra mim? Era demônio? Era demônio? A gente pode ver como é importante não ter venda nos olhos. Deus tem a maneira dele de agir com cada um. Se Deus não tivesse feito aquela pergunta 2 vezes para mim, eu ainda estaria cego, surdo e mudo, como a maioria dos que se dizem cristãos até hoje. Então, esse é um alerta de Deus. Às vezes você olha, vê uma palavra, vê um vídeo, e porque você não tem aquele conhecimento, nem aquela profundidade de conhecimento de Deus, você diz: é o diabo, é Satanás. Ao passo que hoje eu consigo afirmar com conhecimento de causa o que é demônio, o que é Deus falando e o que não é Deus falando. Sabe por quê? Porque eu vivi e vivo essa experiência. Deus usou de um método muito inteligente. Ele lançou uma curiosidade e me fez ir atrás dessa curiosidade para saber se aquilo era verdade ou não. Então eu busquei, chorava, orava, até entender e ver os textos bíblicos com a visão de Deus, não com a minha. Então, muito cuidado aí com o tipo de evangelho. Eu tenho falado isso, né? O tipo de evangelho que você tem aprendido. Se o evangelho que você tem aprendido é de acordo com o evangelho de Jesus Cristo de verdade, amém. Agora, se não é, esse evangelho que te foi passado é o evangelho da sua congregação.
Meu querido, Opa, tudo bom? beleza? Tira o cabelo dele pra nascer novo. Ah, é? Bom. E o que eu tenho visto ao longo desses últimos anos aí é que as pessoas abraçaram a causa das suas congregações e elas nem sabem que não é o evangelho do reino, assim como eu também. Então é necessário que você entre num processo onde Deus, o próprio Deus, assim como fez comigo, Ele retire as escamas dos seus olhos e Ele faça você ver com a visão dele. Porque se você não conseguir enxergar com a visão que Ele quer que você enxergue, vou te contar uma coisa que é grave. Por isso é que eu tenho afirmado: quem disse que se converteu de uns 20 anos pra cá não conhece o verdadeiro evangelho. Porque se você não consegue enxergar com a visão, não de Deus, não de águia, como vai enxergar com visão de águia. O pessoal usa esses arquétipos, essas metáforas que foram fazendo uma espécie de secretismo religioso, né? Com simbologias dentro do evangelho. O evangelho não precisa de nada disso, não. Puro e simples, como Jesus ensinou. Então, se você não consegue ver com a visão de Deus, com o método de Deus, com o posicionamento de Deus diante das coisas, você não conhece a verdade. Você entendeu? Porque a própria verdade falou assim: a verdade liberta. Ele falou: eu sou a verdade. E se você conhecer a verdade, você vai ter liberdade. Você vai ter liberdade. Então, entende que você está preso ou está presa dentro da visão limitada da sua congregação, que é aquilo que te passaram como visão. A visão de um evangelho criado para que as pessoas fossem submissas a pessoas e não a Deus. Para que as pessoas fossem submissas a um sistema não só de coleta de valores, mas falo com tristeza, sistema de coleta de almas, não para o reino de Deus, mas para o inferno. E isso é tão grave, se você entendesse o que Deus está falando, você iria se converter de verdade, iria espalhar o evangelho do reino de verdade, iria procurar se esforçar para que as pessoas vejam com a visão de Deus. Porque o que está acontecendo hoje é que Satanás está usando a palavra para enganar. Ele é o mestre dos disfarces, como eu falo, né? A raiz de todo engano, pai da mentira. Então o que você acha que ele iria usar como de uma maneira mais impactante, real e convincente para enganar, se não fosse com a própria verdade? Não quer acreditar em mim? Vai ler a passagem do fermento dos fariseus, que diz que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. E não é isso que nós temos visto? Toda uma massa levedada, inchada, inflada, com números grandes, mas sem Deus e vazia no seu interior e na sua alma.
Então você que está entendendo o teor aí dessa mensagem, busca Deus, ore, deixe Deus falar com você, esteja sensível à voz do Espírito de Deus, para que você consiga ver com a visão dele e também tenha a habilidade dada por ele de abrir os olhos de muitos.